Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com Meio. Meu convidado essa semana é o professor Alberto Ágio, de História da Unesp. Ele é especialista em História Política Latino-Americana. Ele edita um blog, o blog Horizontes Democráticos, doutor pela USP. E eu estava sentindo falta de uma conversa sobre a esquerda brasileira. Por quê? Porque o que é essa esquerda brasileira? A esquerda brasileira, nesse momento da história, está distante do tipo de pauta que estão sendo abordadas, tanto pela esquerda europeia quanto pela esquerda norte-americana. Quer dizer, ao invés de a gente ver uma notável preocupação por criação de infraestrutura digital, de uma criação de infraestrutura para a energia limpa, uma ênfase grande em como que a gente vai sustentar as pessoas com o processo de automatização que a tecnologia digital traz. Tal. Esse é o papo, esse é o foco da discussão na Europa, esse é o foco da discussão nos Estados Unidos e no Canadá, Austrália, Nova Zelândia, quando a gente fala de esquerda. Não é esse um enfoque ainda, pelo menos, das esquerdas na América Latina, mas principalmente no Brasil. Por quê? Muito da conversa vai ser, evidentemente, ao redor do PT e do seu grande líder, que é talvez o mais talentoso político brasileiro hoje, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, vamos tentar entender o que é o PT, o que é o Lula, que tipo de ideias esse conjunto representa e por que é dessa forma e não de outra. E, claro, uma discussão sobre por que não temos uma esquerda como aquela por aqui. Lula é o favorito para a próxima eleição. É hora de a gente começar a conversar mais sobre ele. Com vocês, o professor Alberto Ágio. Professor Alberto Ágio, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Pedro. Vamos conversar sobre todas essas questões que nos atormentam e às vezes nos aliviam um pouco, mas é muito bom a gente colocar inteligência para tentar trazer luz para a política, né? Tentar trazer reflexão séria. Eu acho que o seu canal sempre tem nos trazido esse tipo de abordagem, o que é importantíssimo do meu ponto de vista. Professor, muito obrigado. E é justamente por isso que eu estava buscando conversar com você, porque eu acho que tem uma conversa que a gente precisa ter. Temos esse momento alvissareiro, tudo indica que Jair Bolsonaro não será reeleito presidente do Brasil. É um pouco cedo para dizer quem que vai substituí-lo. Agora, evidentemente, o ex-presidente Lula é um candidato muito forte. Existe outro candidato com força na esquerda, mais difícil para ele chegar no segundo turno, que é o Ciro Gomes. Agora, eu queria começar justamente por tentar entender o que é a esquerda brasileira, ou em que momento é esse que a esquerda brasileira vive. A gente tem duas eleições recentes de governos de esquerda importantes no mundo. Esquerdas, evidentemente, com a cara dos seus países, né? Que é o presidente Joe Biden nos Estados Unidos, que é o novo governo social-democrata alemão, que vai assumir nos próximos dias o governo com o premier Olaf Scholz. Os caminhos que elas seguem são diferentes, mas tanto o governo Biden quanto o programa desse governo social-democrata alemão é um investimento pesado em infraestrutura, principalmente com vistas a digitalizar o país, ou seja, 5G para todo mundo, e infraestrutura de eletrificação baseada em energia limpa, para estimular, por exemplo, carro elétrico, para tentar tirar combustível fóssil da estrutura energética dos dois países. Enquanto você tem esses dois programas pesados de infraestrutura, você tem políticas de desburocratização
para a criação de empresas por pequenos e médios empresários, você tem políticas de renda partindo-se do princípio de que esse processo de fim da era industrial que a gente está passando e entrada na era digital, que vai gerar, inevitavelmente, nos próximos anos, uma quantidade grande de desemprego por conta de automação digital e esse tipo de tecnologia, ambos os governos estão preocupados com como é que a gente sustenta essa turma. A mensagem que esses dois governos... Os alemães estão muito preocupados com rigor fiscal. Os americanos compraram uma nova teoria moderna, teoria monetária moderna, ou seja, lá como se chama em português, mas, ou seja, parte-se do princípio de que o Estado pode se endividar, pode inventar dinheiro para financiar isso, se for para investir em dinheiro para as pessoas em infraestrutura. Não importa o caminho. O fato é, o que esses governos querem fazer está dado. Não é muito clara qual é a proposta do PT. Agora, não há esse debate na candidatura Lula, né? Não há um debate a respeito de o que é o projeto Lula. No caso do PDT, existe um projeto claro, mas se você pusesse esse projeto claro do lado, sei lá, do projeto do Getúlio ou do projeto do Juscelino Kubitschek, não pareceria um projeto muito diferente, um projeto de industrialização, de substituição de produtos manufaturados por equivalentes nacionais, tal. A impressão que eu tenho é que a esquerda brasileira vive 50 anos atrás. Eu estou errado? Eu acho que você não está errado, então, mas talvez não esteja certo integralmente. Eu penso que a esquerda brasileira deveria ter dois pontos importantes, né? Que, aliás, sempre foram significativos para quem, inclusive, pensa o Brasil, né? Que uma coisa é a atualização do Brasil ao mundo. Essa é uma dimensão que faz parte da nossa história integralmente. As contradições que, na nossa formação social, estão presentes e que geram tensões, lutas, conflitos, do ponto de vista de uma busca de atualização ao mundo, que foram alguns temas que você apontou tanto na estratégia que vem dos Estados Unidos quanto da Alemanha. Uma atualização aqui seria traduzir, de certa maneira, alguns horizontes que estão presentes em segmentos da esquerda mundial para o Brasil. Isso, eu creio que intelectuais do PT têm sensibilidade para isso. Não vejo isso como algo disposto já, estabelecido como uma questão, mas que há sensibilidade nessa direção, eu creio que a gente pode apontar. O outro lado seria, efetivamente, o que é que se pode buscar apreender da nossa experiência moderna para fazer esta conexão com, né, um projeto de atualização ao mundo. Então, evidentemente, nós aqui não temos uma trajetória moderna que se deva jogar fora. O país é importante sob vários aspectos, né? O seu processo de industrialização, que, ainda que tenha perdido algum compasso nas últimas décadas, vamos dizer assim, não é algo que se pode desperdiçar. De outro lado, do ponto de vista do pensamento, da tecnologia, da ciência, né, o nosso parque universitário joga positivamente nesse sentido. Claro que poderia ter uma integração muito maior com o mundo produtivo do que tem, né, o mundo produtivo nosso, né,
as nossas conexões internacionais não são também desprezíveis nessa área. Agora, nós temos imensos déficits e sabemos disso, a começar pelo tema da educação, da formação profissional, etc., o que implica diretamente na produtividade da nossa economia no curto, médio e longo prazo. Então, nesse sentido, eu acho que, embora haja sensibilidade para esses dois pontos no PT, né, eu creio que essa é uma questão que deve se colocar para além da esquerda. Eu acho que se deve colocar para o país, e a esquerda competitiva, aquela que se posta como uma protagonista, né, da política brasileira, tem que dizer quais são os seus termos para realizar propostas para esse novo momento. Enfim, nós estamos todos buscando sair de um período, ainda que curto, né, muito difícil para a nossa convivência, para as expectativas nossas, que é o período Bolsonaro, que é um período, vamos dizer, onde há o impacto de um certo bolchevismo de direita que acaba gerando a sensação de que é uma contra-revolução que falhou, e que, de certa forma, essa é a única coisa benéfica para o país, ela ter falhado, né? E agora nós temos que encontrar, como diz o Werneck Viana, novamente o fio da meada. E esse fio da meada me parece que pode ser colocado dentro desses dois pontos que eu tentei sumariar, para que essa esquerda petista ou não petista possa dialogar também com outros segmentos da sociedade que não são a extrema esquerda que apoiou e que está aferrada ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Ou seja, o Brasil tem que voltar a viver as possibilidades da política, para usar um termo aqui clássico, né? E eu acho que, se essa esquerda do PT, do PDT, com Lula, Ciro Gomes, não se abrir para isso, vai ser outra vez a perda de uma enorme oportunidade para que se possa reencontrar o caminho do país. Então, deixa eu aproveitar um dos comentários que você fez para eu tentar entender um pouco melhor como é que é o pensamento de país, se não do PT, certamente do Lula. Lula foi presidente da República por 8 anos, saiu com um nível de aprovação fenomenal e ainda elegeu 2 vezes a sucessora. 4 mandatos seguidos para um partido não é pouco num regime presidencialista democrático. Isso é demonstração de um apreço imenso da população por aquele governante. Isso certamente é mérito do Lula. Me parece que a Nova República tem 2 grandes sucessos. O primeiro é o da estabilização da moeda. Desde os anos JK, a gente vinha com um problema de inflação, em alguns momentos, hiperinflação violentos, que ferravam principalmente com as pessoas mais pobres. Isso foi resolvido com o Plano Real, ali na virada do governo Itamar para o governo Fernando Henrique. E com o boom internacional de commodities puxado pelo crescimento da China, o governo Lula soube aproveitar o momento para tirar uma quantidade imensa de brasileiros da pobreza. E isso não é algo com pouco valor. Você botou no mercado de consumo uma quantidade, dezenas de milhões de pessoas. Isso não é pouco. Agora, se existe um problema crítico que a Nova República não foi capaz de resolver, nenhum dos governos conseguiu avançar de forma realmente substancial, foi a questão da educação pública de qualidade, principalmente na base.
é o tipo da pauta que me parece é vocacional da esquerda. Se um dos ramos, se um dos campos entre direita e esquerda é mais naturalmente sensível para o impacto que a educação pode ter na desigualdade social, deveria ser a esquerda. Eu não estou tentando fingir que não houve avanços no governo Lula, não. Você tem uma quantidade imensa de pessoas que não teriam acesso à universidade que passaram a ter. Mas isso já eram pessoas que estavam na ponta, né? Que conseguiram chegar ao ensino médio e sair. A gente continua com uma quantidade imensa de brasileiros que até vão à escola, mas chegam ao antigo ginásio, ao Fundamental 2, como chamam hoje, sem saber interpretar o texto que leem, sem conhecer as 4 operações. Isso não devia ser, professor, um problema tão complexo assim de resolver. E, no entanto, é uma trava que parece nunca ser prioridade, nunca parece estar marcadamente, olha, se existe uma coisa que a gente tem que resolver, é isso. Não tem um Darcy Ribeiro, não tem um Cristóvão Buarque. Esses caras nunca são os grandes líderes da esquerda. Por que essa ênfase tão grande em botar em dar, no momento, acesso ao mercado de consumo, que eu não estou desmerecendo, tá? Mas tão pouca ênfase na coisa da educação, que é aquilo que mantém as pessoas, permite as pessoas se manterem na classe média e aumenta o PIB do país de forma generalizada. Quanto mais capacitada é a sua população, melhor economicamente a médio e longo prazo do país. O que acontece nessa esquerda aí? Bom, muita coisa. Então, eu acho que está claro que o governo Lula fez determinadas, ou os governos Lula-PT, né, para a gente trabalhar assim, eles fizeram determinadas opções para enfrentar questões reais da sociedade. Em algumas delas foram exitosas, como você mencionou, o ingresso de populações que até então estavam excluídas do mercado de consumo. Não há dúvida que esse é um avanço. Talvez a gente possa não dizer que não se tratou efetivamente de uma conquista, porque já se perde esse avanço rapidamente aí no contexto do governo do Bolsonaro e da crise internacional, né? Tanto de decrescimento da China quanto da pandemia. Então, essas conquistas não podem ser narradas como conquistas, porque efetivamente elas, de alguma forma, atuaram como elementos instrumentais a uma política mais geral, e não como um programa estrutural capaz de dar cimento a uma reforma educacional que tivesse mais largo fôlego. Nós sabemos o problema das reformas social-democratas, elas nem sempre são perenes, elas têm dificuldades, mas num país como o Brasil, apenas algumas reformas ganharam essa estatura, né? E já vem de antes dos governos Lula, né? Embora autoritários, o Getúlio foi um grande reformista no Brasil do ponto de vista das leis trabalhistas, etc, etc. Agora, as opções dos governos Lula e PT foram permanentemente, digamos assim, instrumentais, como eu disse, voltadas para uma leitura da democratização brasileira que objetivava a realização de um projeto de poder através das eleições. Então, importava menos reformas estruturais e mais iniciativas governamentais para favorecer eleição tanto de presidente quanto de senadores, de prefeitos, de governadores, etc, etc. Então, não há dúvida que o PT
expressou nos seus governos um projeto de poder que tinha como operativo a sua capacidade de ganhar eleições. Foi isso que o PT fez. 13 anos de governo num país como o Brasil poderia ser visto com um final muito mais feliz para a população brasileira do que foi. Então, especialmente no seu último período de Dilma, que gera uma crise de maneira estrutural, que os ganhos dos períodos dos anos anteriores começaram a se perder e depois foram para o ralo. Então, veja, há algo nessa esquerda petista que tem a ver com a origem de Lula, do PT, que tem e essa origem pode ser demarcada na construção desses sujeitos, no contexto do milagre econômico brasileiro promovido pela ditadura. Não é? É aí que há uma mudança de referencial, não é? Importa mais a sociedade, menos o Estado, importa mais a questão do consumo do quero o meu do que de um projeto nacional. Há aí uma mudança de referencial, porque a sociedade também mudava. Então, esses novos seres sociais, que vão dar base ao partido, né, ao PT, vão dar base a esse tipo de liderança como Lula, não pode responder de outra maneira. Né? Isso tudo que eu acho que... Bom, o que você colocou, a questão da educação para a esquerda seria estrutural. Bom, seria mesmo se essa esquerda fosse rigorosamente comunista, como na Alemanha, como na Itália, como na França, ou rigorosamente social-democrata. Então, no fundo, são as duas marcas, são as duas características fundantes da história da esquerda mundial ocidental que o Lula nunca aderiu, que o PT, ao se formar, ao se constituir como partido, nunca admitiu estar vinculado nem à linhagem comunista, nem à linhagem social-democrata. Ou seja, esse PT, essa esquerda que está aí, vem de outra extração. Evidentemente que há mesclas, etc., que há adesões, mas a extração é outra. Os seres sociais de apoio a esse PT vêm do milagre econômico, vêm da mudança social que o regime militar realizou. Então, isso é algo imparável, algo insoslayable, como se poderia dizer. Não há possibilidade de fazer política sem levar isso em consideração. Não é? E eu acho que aí o PT foi exitoso nesse sentido. Mas, de outro lado, há uma lacuna, a necessidade de se reformar a orientação. E onde é que está isso? Está em 2 pontos, eu creio. Primeiro, o PT teria que ser, nos governos, um protagonista do capitalismo brasileiro, e ele foi isso. Quando o Lula dizia que ia sair pelo mundo para vender o Brasil, se tratava disso. Ou seja, o Lula e o PT tinham uma determinada concepção dessa reintegração do país na globalização, com pontos, a meu ver, corretos, mas com uma ênfase que não era efetivamente aquilo que a sua base esperava, especialmente a sua base ideologizada, aquela que colocava um carimbo em tudo que se poderia colocar. Então, por quê? Não há efetivamente uma orientação que conecte esses 2 pontos. Então, o Lula é um líder operário, sindical, etc., que vende o capitalismo brasileiro. Muito bem. Como é que nós chamamos isso? É difícil. Daí aquela história lá do Chico de Oliveira de falar num ornitorrinco. Quer dizer,
é um líder operário sindical que realiza efetivamente o fim da chamada Revolução Burguesa no Brasil. Isso vai gerar um ator político bastante difícil de ser compreendido, nos seus próprios termos. Eu não estou falando aqui da compreensão no embate ideológico, mas nos seus próprios termos. Então, sendo assim, como é que se vai, né? Como é que se vai mobilizar referências? Para um país como o Brasil, a referência que estava na cabeça dos ex-guerrilheiros que depois vieram a fundar o PT, junto com os sindicalistas e com as pessoas da teologia da libertação, quer dizer, Cuba não serve. Cuba não serve como referencial para um país com a economia do Brasil. Não é possível isso. Não é possível o PT ter um programa, vamos dizer, de atendimento às massas populares do atraso brasileiro, como se o Brasil fosse integralmente isso. E o Brasil não é isso. Então, a lógica que fundamentou a Revolução Cubana de salvar o capitalismo daquela situação de subdesenvolvimento, de domínio quase colonial e tal, para o socialismo, isso não poderia ser aplicado aqui. O Lula não poderia ser Castro, nem Guevara, nem nada disso. E ele se recusa a ser social-democrata, se recusa a ser comunista, então aí você começa a ter um personagem historicamente muito particular, que é uma liderança, que não adianta também chamar de populista, porque o conceito de populista vai fazer água ao se analisar o Lula. Quer dizer, não, o conceito de populismo não abarca esse tipo de trajetória e esse tipo de liderança, a meu ver. Não é? Então, essa esquerda ela tem uma conjuntura favorável, ela participa do processo de democratização no Brasil, mas lida com esse processo de democratização pensando na ideia de conflito, representação e vitória eleitoral. Essa esquerda petista não aprovou aquilo que poderia dar o consenso, o cimento que desse consenso à nossa democratização, que é a Constituição de 88. Essa esquerda não aprovou isso. Ela vai aderir a isso no processo, cada vez mais, mas ela não é protagonista desse projeto que poderia dar um alicerce muito maior a isso. Então, outros setores de esquerda fizeram isso, mas também não tiveram o protagonismo que gostariam de ter. Né? Então, nós estamos aqui diante de uma esquerda e de um processo que tem sua particularidade, não pode ser, do meu ponto de vista, ser caracterizado em termos muito simples, com carimbos muito simples, como às vezes se faz. Né? Eu mencionei aqui o populismo. Nessa viagem do Lula para a Europa, o El País saiu com um editorial dizendo Lula, o social-democrata do Brasil. Quer dizer, todas essas caracterizações eu acho que perdem para qualquer leitura um pouco mais afinada, um pouco mais refinada, melhor, do significado da história de um personagem como Lula. Então, deixa eu me aprofundar um pouco aqui nessa leitura que você está fazendo. O Lula, de certa forma, é o líder popular de esquerda possível, não? O que eu quero dizer com isso? Se você pega a classe C, né? De quem que eu estou falando? Eu estou falando dessa classe média baixa, urbana, que vive nas periferias das grandes cidades, nas favelas do Rio, porque não são mais pessoas pobres. São pessoas que têm aparelho de ar-condicionado em casa, têm geladeira. Não estou dizendo que não tem dificuldade, não, porque tem. E possivelmente não conseguem pagar
um seguro de saúde, ou se conseguem, é um daqueles mais baratos. Os filhos estudam em escolas públicas, mas têm poder aquisitivo e, pelo menos até pouco tempo, a maior parte dessas pessoas não tinha mais que lutar pelo jantar durante o dia no trabalho, né? É claro que a economia está degringolando de tal forma sobre o governo Bolsonaro que a gente não sabe mais o quanto isso é verdade para todo mundo, mas a gente está descrevendo aqui uma classe média, mesmo que seja uma classe média baixa. Essas pessoas, elas têm uma cabeça completamente americana. O que eu quero dizer com cabeça americana, eu quero dizer com... acreditam na possibilidade de crescer em cima do seu próprio trabalho. Né? Aquela coisa do eu vou trabalhar, eu vou ser uma pessoa honesta, vou ser uma pessoa que tem uma certa rigidez, são em geral religiosos. O Lula tem essa cabeça. Como operários costumam ter no ABC. Né? Eu lembro de uma entrevista do Lula, dele falando quando ele comprou a primeira casa, quando ele comprou o primeiro Fusca, o quanto que aquilo foi um símbolo para ele de que ele tinha conseguido, que aquilo era algo que ele tinha feito com o próprio trabalho e tudo mais. Isso está presente, esse tipo de discurso, esse tipo de valor está presente no discurso do Lula o tempo todo. E por isso me parece que durante tanto tempo ele conseguiu ressoar e conversar com essa parcela da população de forma tão íntima, porque ele entende do que eles estão falando. Ele entende aquele tipo de mobilização do imaginário. Dentro do PT existem marxistas, existem comunistas. Os que fingem que não são e ainda são, tipo um Zé Disseu, uma coisa assim, e os que são declaradamente, se não necessariamente revolucionários, certamente marxistas e luta de classes, e é assim que se organiza tudo mais. Assim como existem sociais-democratas. Né? Pega um Fernando Haddad, por exemplo, que é um social-democrata. O Lula tem que gerir esse partido. Exato. Exato. E ele tem que conversar com a população de uma forma que nem sociais-democratas brasileiros, nem marxistas conseguem conversar. Exato. Porque os valores... O Lula não é, de certa forma, o líder possível num país como o Brasil, para a esquerda? Bom, o líder possível, seguramente. Eu não sei se somente esse tipo de líder seria possível. Seria talvez outro tipo de líder, sim. Agora, é verdade. Um dos problemas chaves da esquerda é a conexão social da dimensão social e da dimensão política. Num contexto de revolução, o social e o político se definem pelo poder revolucionário. É o que aconteceu em Cuba, é o que aconteceu em outros lugares também, com variações, com mudanças, como na China, a Revolução Cultural, etc. E tal. O social e o político se resolvem pelo poder que está acima e as diretrizes e as linhas estratégicas, com toda a visão teleológica que tem a Revolução, etc. Não é o caso brasileiro. Em democracia, a chave de ligação entre o social e o político varia muito. A chave petista é o consumo. A chave social-democrata do Ocidente europeu pôde ser o consumo depois que essas massas estivessem inteiramente integradas pela educação, pela mobilidade, pelo trabalho, por tudo. E uma coisa paralela à outra. A ênfase dada pela social-democracia no processo de reconstrução da Europa tem esse aspecto, além de outros. Né? Não só pela social-democracia, o Partido Comunista Italiano faz algo similar. Né? E as lutas, do ponto de vista popular, nesse processo todo, envolviam questões micro a questões macro. Né?
Então, por exemplo, para quem assistiu o filme italiano Nós que nos amávamos tanto, você vai ver lá no final aquelas pessoas que participaram da resistência e tal, elas são o quê? Enfermeiros, pequenos comerciantes, trabalhadores de hospital e de mobilidade, taxistas, etc. Eles estão lutando ali no final para o quê? Para a matrícula da escola, dos filhos. E eles estão fazendo uma luta difícil, que demanda deles o quê? Passar a noite na porta da escola. Então, é um tipo de cena que mostra como que o social e o político se conectam. E essa leitura, né, no PT tem elementos virtuosos, evidentemente, mas tem outros elementos que foram desprezados completamente. Então, veja, né, o investimento dos governos do PT em educação e saúde não foram lá aquelas maravilhas. Nós sabemos que o SUS tem uma defasagem enorme em relação aos seus custos desde os governos do Lula. Nós sabemos que a tal grande reforma educacional promovida no Brasil pelo Fernando Haddad como ministro, vindo do Tarso Genro, etc. e tal, não reestruturou, né, a educação básica. Nós sabemos que aumentou, como você se referiu, o acesso à universidade. Nós sabemos que ampliou-se as universidades públicas, e isso fez com que, né, boa parte daqueles jovens que estavam nessa ampliação encontrassem empregos qualificados, né, em universidades que foram ampliadas, foram criadas, etc., etc. Mas, ao mesmo tempo, a política educacional do PT em relação às universidades privadas, o que fez? Que é a massa da população universitária. O que fez? Acabou com o Exame Nacional de Cursos, acabou com a avaliação. Então, os jovens que se formaram como mestres e doutores nas universidades públicas encontraram uma barreira direta no acesso ao trabalho nas universidades mais qualificadas do país ou naquelas que se expandiram. Eu tenho ex-alunos de mestrado e doutorado, até de doutorado, que foram prestar concurso em outros lugares do país. Numa sede da Universidade do Piauí, que está numa cidade lá do interior do Piauí, havia mais de 50 pessoas concorrendo com título de doutor. Não é? Isso criou um gargalo. Criou um gargalo por quê? Porque a universidade privada, que recebe a maior parte dos estudantes universitários do Brasil, todos sabem que ela vive de nichos de qualidade, o restante são máquinas de fazer diploma. E isso, veja, o PSDB, através da política do Paulo Renato, tinha uma equação para isso, de demanda de qualidade. Isso foi para o buraco. E isso representa o quê? 70% da população universitária dos jovens brasileiros, é isso mesmo, que só tem alguns nichos de qualidade. Então, isso é ruim? Ruim, igual, equivalente à postura em relação à escola básica. Então, nesse sentido, eu digo assim, onde é que foi parar a conexão social e político com a debacle do PT? Foi parar na ideia do empreendedorismo. Então, é essa conexão que se deu. E o PT, de certa forma, ele
ele tem um problema psicológico com o empreendedorismo. Então, há outras agências que estão sendo capazes de lidar com essa conexão, na medida em que o PT não tem um programa forte de sustentação dessas reformas estruturais. Ele mobilizou programas imediatos, rápidos, operativos, que conectassem o social com o político e valorizasse o quê? O tema das eleições, da competitividade, etc. Então, eu vejo assim, por isso que há uma dinâmica da nossa sociedade que é uma dinâmica que eu não sei se o PT, com os seus referenciais que vêm de um pensamento de esquerda com muita simbiose de referências. Então, tem marxismo? Tem cristianismo? Tem, e muito. Tem maoísmo nisso? Tem castrismo, guevarismo? Tem. Né? E tem até social-democracia, tem até a relação com o Estado e consumo. Então, tudo isso merece um tipo de operação intelectual. Não estou dizendo operação política pragmática. Eu acho que nós estamos num jogo de leituras da equação social e político. E nessas leituras da equação social e política, se nós formos considerar a perda de popularidade do Bolsonaro, não é? O desafio da nova eleição, do meu ponto de vista, vai na direção de ou o PT apresenta uma nova conexão entre social e político, ou outras forças vão entrar nesse vácuo, né? Vão entrar, vão dar a sua própria leitura. Então, eu fico pensando assim, não é casual, na minha leitura, hein? Não é casual, o Fernando Henrique ter dito, né, a respeito do Dória, que o Brasil precisa do Dória. O que ele quer dizer com isso? Do meu ponto de vista, ele quer essa resposta a essa equação social e política. Ele quer uma resposta. E eu acho que esse é o principal. Quer dizer, nós sabemos a resposta do Ciro Gomes, como você mencionou. A resposta do Ciro Gomes é, de alguma maneira, uma reedição daquela esquerda do pré-64, nacionalista, preocupado com o capitalismo nacional. Né? Eu tenho a impressão que ele fica no campo da esquerda, de uma esquerda velha. O PT, nesse sentido, é mais atualizado do que o Ciro. Agora, do outro lado, direita, centro-esquerda, tem que aparecer uma nova formulação. Se não aparecer, não há saída. Não há saída do ponto de vista político-eleitoral. Então, aí as coisas estão... Vamos dizer, aí a própria direita e a própria centro-direita, se isso se formar, ou o próprio centro, caso o Dória se fixe nessa posição, vão estar numa posição, vamos dizer, mais frágil, incapaz de dar resposta para esse momento. De maneira que eu estou vendo assim a situação, aquilo que a gente nota, né? Uma espécie de esquerdização do Lula, não creio que seja algo para vingar até a eleição de primeiro turno. Não creio. Ele vai ter que fazer um ajuste aí. Eu concordo com isso. Eu embaralhei muito aí as questões. Não. Tem um aspecto aí da sua resposta que eu queria ressaltar, porque é uma coisa que me chama muita atenção, que é a coisa da ojeriza, que não é só o PT, né?
A esquerda brasileira, você fala em empreendedorismo, a esquerda brasileira começa a ter urticária. E é muito fascinante porque é uma particularidade, talvez não da esquerda brasileira, mas da esquerda latino-americana, porque isso não é normal nas esquerdas ocidentais. Vamos pegar Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, que são o que há mais à esquerda representados no Congresso americano. O Sanders foi pré-candidato à presidência da República pelo Partido Democrata. Boa parte do discurso dele era voltado para pequeno empresário. Como eles chamam lá, né, mom and pop shops, né, a loja do papai e da mamãe, que é aquela coisa é a família que tem uma pequena empresa, que pode ser uma loja, pode ser uma oficina, que pode ser o quê, mas falando das dificuldades que essas famílias têm e tudo mais, nitidamente, claramente um projeto de esquerda preocupado com as pessoas que são, de alguma forma, prejudicadas num espaço em que há uma concentração de renda muito grande e as grandes empresas se tornam cada vez mais gigantes e mais concentradoras de capital. No entanto, se você vai aqui para a periferia urbana brasileira, se você vai aqui para uma favela carioca, a conversa sobre empreendedorismo é fortíssima. Jovens querem ter startups, querem ter negócios, empreendimentos sociais. Empreendedorismo social é uma expressão que se fala. E tem vários empreendimentos de sucesso, gente com ideias, querendo montar negócios de toda sorte. Quer dizer, você tem a demanda. E, de alguma forma, a esquerda brasileira historicamente se organiza, é claro, aí eu não estou falando dos comunistas, não. Mas certamente eu estou falando do PT e certamente eu estou falando dos trabalhistas, desde o Getúlio. A esquerda brasileira se organiza de tal forma que é como se ela tivesse um pacto com o grande capital, com os grandes empresários, com as grandes empresas. Então, o BNDES serve para injetar dinheiro em empresas gigantes. Né? O Lula sai para fazer negócio de grandes empresários, de grandes empresas. O Ciro reclama que a Lava Jato prejudicou as grandes empresas. Não, o discurso dele é não, você pode punir os executivos, mas não pode punir as empresas, porque elas... E, claro, tem um argumento ali, são geradoras de emprego, mas um dos motivos pelos quais boa parte dos empregos privados no Brasil vem de grandes empresas é porque nunca se criou no Brasil um espaço para que explodisse o número de pequenas e médias empresas, que em países desenvolvidos são as principais empregadoras. Quando a gente olha para aquela direita fisiológica brasileira, eu entendo perfeitamente por que não tem programa de apoio à pequena empresa, porque eles estão ali negociando lobby e recebem dinheiro de quem paga e é para lá que vai o voto. Agora, a esquerda brasileira também não gosta disso, né? É o quê? É por causa do marxismo que não conseguem se livrar? De onde vem essa resistência? Então, eu penso assim que se nós formos ver na história, né, da esquerda europeia, principalmente, há uma clara... Agora que nós estamos no centenário lá dos partidos comunistas, etc., fica claríssimo que, por exemplo, a história do Partido Comunista Italiano é a ideia do proletariado, da classe contra a classe e tal, para de popolo italiano. O popolo italiano, quer dizer, a ideia da reconstrução já muda a referência. Ainda que se fale em socialismo, não sei o quê, a questão é democracia e antifascismo, contra a sobrevivência do fascismo, etc, etc. Agora, eu vejo assim, onde é que está a origem do PT? A origem do PT está nas grandes empresas do ABC. Houve uma migração, sim, houve uma migração com aquilo que o André Singer chama de lulismo, que é o apoio lá do Nordeste, das pequenas comunidades, etc, etc. Mas
não se criou uma nova referência para essa mudança. A ideia de o Partido dos Trabalhadores é um partido dos trabalhadores sem burguês, não sei o quê, que era da origem, quando foi feita essa passagem para o povo, o apoio do PT, especialmente no Nordeste e tal, não se criou uma nova formulação, a não ser a referência quase que mitológica ao Lula, né? Então, é o lulismo que faz essa passagem. Bom, ok. No entanto, essa sociedade ela é dinâmica, ela mudou, há muitas coisas novas. O PT poderia ser carro-chefe disso? Poderia, mas a dificuldade é grande. Né? Eu fico lembrando de Central do Brasil. Central do Brasil termina como? Central do Brasil termina na marcenaria lá de uma pequena cidade do Nordeste brasileiro. Termina num empreendedor. É ali que o menino vai ficar, não é? É ali o futuro. Ele não arrumou emprego na fábrica. Ele está lá com os irmãos numa marcenaria. É isso que você apontou. Veja como essa história é uma história presente já há mais de década na nossa dinâmica social e que poderia ter tido uma tradução, né? Essa tradução, eu acho que ficou amarrada na ideia de consumo. Ela não teve uma tradução política, a não ser com a ideia do mito lulista. Então, nesse sentido, o mito Lula ele é um esvaziador de qualquer projeção sobre uma esquerda de futuro no Brasil, né? Não pelos opositores, não porque o Moro botou o Lula na cadeia, não é por isso. Ou os opositores de Lula, como os petistas gostam de falar, etc. Não, eu vejo que há um impasse ali. Há um impasse de pensamento no sentido de fazer uma nova projeção. Oxalá o Lula seja o nosso líder social-democrático, como quer o editorial do El País. Não é, não será. Então, é difícil. Poderia até ter sido, né, esse Lula que representasse uma dinâmica histórica de superação do latifúndio, da escravidão, dos resquícios da escravidão no Brasil, essa espécie de revolução democrática, entre aspas, vinda da sociedade que se traduziria em democracia avançada no Brasil. 2002, 2003, isso foi minguando. Essa era uma grande expectativa. Não se realizou assim, né? Então, eu acho que, né, falando clara e abertamente, né, essa liderança do Lula é uma liderança extraordinária, saiu da nossa sociedade, saiu dos nossos dilemas, mas ela coloca muitas dúvidas, né, em relação a que futuro possa ter, né? Daí a ideia de que uma aliança com outros setores não seja apenas algo eleitoral. Então, veja, é sem sentido, é nonsense, é instrumental de uma maneira negativa essa coisa de chamar de frente ampla a possibilidade de Alckmin ser vice de Lula. É absolutamente raso. Assim, eu fico assim impressionado como alguém possa pensar nesses termos. Eu acho que nem o Lula pensa nesses termos. E eu acho que seria absolutamente prejudicial ao próprio Alckmin pensar nesses termos. Então, veja a dificuldade. Em 2002, quem é o vice do Lula?
Em 2002, o vice do Lula é um grande empresário de Minas Gerais, um grande empresário da indústria de base no Brasil. Que significado tem esse? O significado de que o Lula faz a aliança na sociedade, não no sistema político. Por que hoje o Lula está abrindo a possibilidade de fazer uma aliança não na sociedade, mas no sistema político e com um personagem que ele vai utilizar de maneira instrumental na medida em que Alckmin tem um problema com São Paulo, né? Chama-se Dória, né? Então, o Lula opera num sentido muito estreito da luta política num estado como São Paulo. Quer dizer, hoje a candidatura Lula será objetivamente muito diferente daquela de 2002, da vitória de 2002. E não é casual também, quer dizer, essas operações não são combinadas, são diferentes, mas combinadas. Ela tem que ter um discurso à esquerda, mas tem que ter uma aliança pragmática, que é uma aliança, não com a direita, uma aliança para atacar determinados setores que se julgam à direita. Então, eu tenho a impressão que também o nosso futuro será efetivamente o possível, falando, né, que a liderança do Lula é o possível, será o possível. E será, eu acho que o fim de uma parábola. Há uma parábola aí. E a gente tocou em alguns pontos dessa parábola, né? Ou seja, uma esquerda que não se define, uma esquerda multifacetada que teve uma perspectiva que lhe sorriu, virtuosa, num determinado contexto, e essa esquerda teria que fazer efetivamente uma leitura dessa realidade que muda, que joga outros protagonistas com outros horizontes, e o empreendedorismo econômico, social, cultural, etc., me parece que nas grandes metrópoles é muito claro isso. Eu acho que os vetores de mercado precisariam ser liberados, né? As nossas cidades, magníficas cidades do interior do Brasil, não possibilitam isso, elas são aristocratizantes, para usar um determinado termo, elas se fecham numa elite econômica que domina tudo, porque é tudo muito caro para alguém se lançar no mercado. É tudo muito cheio de obstáculos. Então, no horizonte não está a revolução proletária, não está a revolução antiimperialista, não está a revolução dos trabalhadores do ABC. Né? É outra coisa que está no horizonte, voltando àquela sua primeira introdução, né, da nossa conversa. Esse país é um país periférico, com uma determinada história que tem elementos muito exitosos e que precisa de uma nova conexão. É essa nova conexão que eu acho que nos falta e que eu estou aguardando na disputa eleitoral que a gente vai ter aí no próximo ano. Então, deixa eu te fazer uma última pergunta. Houve duas tentativas de se criar, durante a Nova República, partidos de esquerda modernos. Tentativas tentativas, de fato, que as pessoas se debruçaram naquilo e realmente quiseram construir aquilo. A primeira foi o PSDB. O PSDB, quando nasceu, era um conjunto de pessoas dentro do PMDB que eram as pessoas que dominavam o jogo da Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte teve como seus principais líderes Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. Claro, Ulisses Guimarães
Bernardo Cabral também teve uma importância, mas Rubinho. o FH e o Mário Covas eram figuras fundamentais ali no desenho de como eram as regras da Constituinte e no desenho do anteprojeto da Constituição. Né? Definiram quem que ia comandar as principais comissões e tudo mais. E daquilo ali, aquele grupo do PMDB, num determinado momento, percebeu que não dava para jogar mais dentro do PMDB e fundaram o Partido da Social Democracia Brasileira, e eu tenho certeza que num partido que tinha gente como Covas e Fernando Henrique, que tinha Franco Montoro, que tinha José Serra, mas eu tenho certeza de que eles se viam como social-democratas europeus, da tradição europeia da social-democracia. Agora, aconteceu que quando Fernando Henrique se elege, e se elege presidente em oposição ao Lula, naturalmente aquele processo do PSDB no poder empurra ele num campo em que o eleitorado dele é o eleitorado à direita do Brasil. E isso, com o passar do tempo, vai empurrando. Talvez boa parte desses líderes históricos do PSDB não se enxerguem como pessoas de direita. Eu tenho a impressão que não se enxergam ainda. Mas certamente o eleitorado que se manteve votando no PSDB até a eleição de 2014 era um eleitorado mais à direita. Ele se perdeu como uma força de esquerda, ele não chegou a representar de fato um projeto de poder da centro-esquerda. A outra tentativa foi a rede da Marina Silva, que teve um grande momento ao quase chegar ao segundo turno em 2014, mas aquele momento não se concretizou. Aquilo era uma tentativa de fazer uma coisa alemã, de encontro de social-democracia com movimento verde, com social-liberalismo. Tinham forças ali que representavam ideias que são ideias que se discute hoje na Europa, que se discute hoje na América do Norte, em quaisquer democracias. Nenhum desses partidos, o PSDB, claro que foi uma história de sucesso. Não sei se continuará sendo, mas foi uma história de sucesso, mas não foi uma história de sucesso na centro-esquerda. E a rede não se concretizou. Será que esse pacote não dá liga num país como o Brasil? Ou ao menos enquanto não houver o loop educacional da população, não houver um salto, não vai funcionar? Então, eu acho que existem várias dimensões aí para se pensar a história de partidos, dinâmicas políticas que conectadas aos partidos, as funções que os partidos exercem no momento em que são criados e que há um protagonismo maior deles, né? Que funções são essas e se elas permanecem ou se esgotam e aí esse partido desaparece, né? E assim por diante. Então, esse tema é um tema muito complicado, né? E eu acho que, ainda mais numa sociedade como a nossa, não muito afeita, né, politicamente aos partidos, mas às lideranças, aos protagonismos pessoais, e num momento de crise mundial da democracia de partidos, né? Uma democracia de partidos que se vê substituída por aquilo que se tem chamado de democracia de audiência, a democracia de público, né? Ou seja, líderes ou partidos lidando com o seu público, construindo o seu público, o que me parece que pode gerar situações em que os partidos se mantenham, como na Itália, por exemplo, como na Espanha, por exemplo, como nos Estados Unidos, por outras razões, como na Alemanha, né? Democracias de partido em simbiose com essa ideia de democracia de público, né? Democracia de redes, democracia, né? Televisão, redes, internet, etc. Tudo isso se
se até imaginou que as lideranças mais afins a essas democracias de público teriam um êxito imparável, que era o futuro, etc. E isso mostra que não é bem assim, pelo menos até agora. Então, é o Trump nos Estados Unidos, é o Bolsonaro no Brasil, etc. Mas a esquerda também há uma grande capacidade nessa direção, fazendo essas simbioses que ocorrem. O que eu tenho a impressão é, bom, fora a fratura, né, que vem da luta contra a ditadura no Brasil, anos 80, a Constituição, a fratura das forças que buscaram a democratização. Isso está claro, uma história já consolidada que fez o PT desgarrar dessas forças da democratização brasileira. Logo depois, o processo constituinte fragmenta mais ainda. Então, nós fomos caminhando por um tipo de democracia de partidos em que há mais centrifugação, que há mais pluralismo partidário do que consensos, frentes. Veja a experiência chilena. A experiência, né, se chega às eleições presidenciais sempre em frentes. E até no primeiro turno, como é o caso da Frente Ampla, que né, é uma história particular nesse sentido. E cada um que se forma, como é o caso da Rede, busca um protagonismo quase que exclusivo, quase que marcado pela ideia do majoritarismo. E isso deu muito errado. Esses partidos que buscavam ocupar tanto um lugar no parlamento quanto um protagonismo presidencial. Foi difícil fazer isso com a Rede. A Rede fracassou, do meu ponto de vista, nessa dupla dimensão. Ela dividiu muito, né, os canais de expressão político-partidária. O PSDB já é uma outra história. O PSDB, do meu ponto de vista, o PSDB é um partido social-democrata no Brasil, com uma história particular. Do ponto de vista político-social, o PT também vinha dessa representação dos setores populares, operários, sindicais, etc., mais perto da social-democracia tradicional europeia, mas o PT recusou isso. O PT recusou. Me lembro até do Eric Hobsbawm, que veio aqui no Brasil, num encontro na PUC, ele sai e diz: olha, nunca vi uma coisa tão parecida com o Partido Trabalhista inglês, né? Daquela coisa clássica do sindicalismo, da luta social, etc. O PT recusou isso no seu nascedouro, né? O que deu a possibilidade de aparecer o Partido da Social-Democracia. O Partido da Social-Democracia brasileira é efetivamente globalista. Ele é efetivamente, a sua referência é o globalismo. E o que o Fernando Henrique faz é precisamente o controle interno da inflação, etc., e a integração do Brasil na globalização. A partir disso, que o PT se colocou contra, etc. e tal, a partir disso se inviabiliza qualquer junção da social-democracia no Brasil, ou seja, parte do PT, PSDB, etc. Isso se torna inviável. Com os governos do PT e com as mudanças na globalização, as mudanças tecnológicas, as mudanças dessa democracia de partidos e democracia de público, não teria como o PSDB não mudar. E eu acho que o problema do PSDB é que as suas lideranças principais recusaram a mudança, né? E é exatamente essa mudança que está na liderança do Dória hoje, expressa naquilo que muita gente diz: o PSDB foi para a direita. Foi? O que é que diz aqui que o governo Dória implantou o neoliberalismo no estado de São Paulo? Nada. Ou seja, vai dentro
dinâmica, que é a dinâmica de privatizações e tal, que vem de onde? Do Fernando Henrique. O que é que o Dória faz? O Dória estabelece uma outra dinâmica de expressão dessa social-democracia que precisava se atualizar. Isso é distinto de outros países europeus da social-democracia? Não, não é. Veja Portugal. Portugal, a social-democracia está dividida mesmo entre o PS e o PSD. Isso acontece. Em outros lugares, como na Alemanha, né, há uma expressão muito particular e partidária da liberal-democracia, que está lá agora no governo junto com os verdes. Então, veja, eu acho que construiu-se uma narrativa a partir do problema do desempenho, do protagonismo do personagem, que é o João Dória, dentro do PSDB, que não condiz com a sua prática do ponto de vista de realização governativa. Então, essa questão da pandemia, das vacinas, a ideia de expandir a economia de São Paulo para o resto do mundo, etc. Há conexão com os empresários e os diversos tipos de empresários aqui em São Paulo que o Dória protagoniza, expressa. Então, nisso haveria uma referência clara à mudança do Partido da Social-Democracia Brasileira. Ou seja, o programa do Fernando Henrique vai sendo atualizado e vai encontrar que expressão? Do Dória? Sim, do Dória. Aqui, protagonizadamente no Dória. Também no Eduardo Leite? Sim, também no Eduardo Leite. Eu acho que o Eduardo Leite, mas vem de um estado periférico, vamos dizer, na estrutura de poder do Brasil, mas, ou seja, não ganhou uma narrativa positiva essas mudanças dentro do PSDB. E aí, o que acontece? Ele está fragilizado na opinião pública, na imprensa, etc., por conta do quê? Por conta da incompreensão disso. Se você olhar, né, e algumas pessoas expressam isso, na verdade, expressam o quê? Eu lamento que o Dória não tenha tanta força assim, lamento que ele seja tão rejeitado, mas isso é narrativa. O que é que está acontecendo? O que é que se apresenta? Se apresenta que o Dória não é articulador, o que não é verdade, né? Se apresenta de que o Dória é personalista, aí eu pergunto, o Lula não é? O Ciro não é? Esse é um problema do Dória? Não, é um problema de como a estrutura, como se faz política no Brasil, né? Então, agora, o Dória também é uma espécie de, né, assim como o Lula lida muito bem com a mídia, né, é muito capaz de fazer isso, o Dória também. Então, o Dória é outra expressão disso que eu estou me referindo como democracia de público, democracia de audiência. Então, preza mais a audiência de um público para ele vingar como político do que propriamente as estruturas pesadas, partidárias, que fazem isso, né? É diferente da Alemanha, por exemplo. Até o primeiro-ministro agora foi ministro da Merkel. Quer dizer, as estruturas são muito mais pesadas, muito mais articuladas. Numa circunstância como a brasileira, isso é diferente. Agora, eu só estou fazendo aqui dando um entendimento em relação ao Dória, porque ele está protagonizando o quê? A necessidade desse Partido Social-Democrata brasileiro mudar, se atualizar frente ao que está sendo posto no mundo para essa família social-democrata. É difícil? É difícil. Se nós formos ver, né, o mito Lula é imbatível na própria família social-democrata europeia, é imbatível. Agora, eu acho que a nossa particularidade aqui revela outra coisa.
Então, eu não, essa questão é uma questão, eu acho que difícil, de narrativa. Pode ser que dê tudo no encerramento da social-democracia brasileira. Ela vai perder a sua função. Ela teve a função na Constituinte, ganhou espaço e com muita virtuosidade no governo Itamar e no Fernando Henrique, que é a coisa do controle da inflação, das privatizações, da integração com o mercado mundial, tudo isso que foi aproveitado pelo governo Lula, pelo primeiro governo Lula. Há uma sequência aí que é uma sequência exitosa para o país, exitosa para a sociedade brasileira. Depois disso, ou o PSDB se atualizaria ou ele perderia a função. Eu tenho a impressão que um primeiro movimento do Fernando Henrique em relação ao Lula indicava isso, a perda de função nacional do PSDB. Eu acho que aí depois o Fernando Henrique reformulou esse movimento quando ele passou a apoiar o Dória nas prévias do partido. Mas tenho a impressão que não foi muito bem compreendido esse movimento que o Fernando Henrique realizou. Professor Alberto Ágio, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Pedro. Estou aí sempre te acompanhando e à disposição.